1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e eu quero saber se em 6 meses realmente dá pra procurar um emprego na Alemanha. Olha, difícil, hein? Não é fácil. Olá, eu sou a Gi e graças ao visto de procura de trabalho, eu consegui me casar na Alemanha. Que era um visto de procura de marido aí? Como é que era? Eu tô achando que a gente precisa mudar esse visto aí, hein? Hoje a gente vai gravar sobre o visto de procura de emprego na Alemanha. Muita gente não sabe que existe essa opção aqui na Alemanha, mas o governo alemão disponibiliza um visto que você pode aplicar aí do Brasil, do país que você estiver vindo. Tem uma permissão de ficar aqui para procurar emprego durante um período. Pode ser uma grande opção aí para quem está pensando em vir para a Alemanha. E hoje a gente vai explicar um pouquinho aí como é que funciona esse visto, quais são os requisitos, e a Gi vai contar aí suas experiências com esse visto, que talvez foi um visto mais amoroso do que trabalho, né? Exatamente. Mas antes de a gente falar sobre o visto, vamos aos recadinhos. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Antes de mais nada, quem é você na fila do Biergarten? Bom, eu sou a Gi, tenho 38 anos e eu vim para a Alemanha há 2 anos. Eu vim com um visto de procura de trabalho, mas no meio do caminho tinha um alemão e eu acabei me casando e ficando aqui. Eu não consegui encontrar o emprego nos 6 meses do visto, mas foi uma oportunidade em tanto para poder ter meu primeiro contato aqui na Alemanha e a minha primeira oportunidade de vir para cá, além dos 3 meses como turista, né? Uhum. E atualmente eu moro em Colônia, mas em breve eu vou me mudar para Schönefeld, que fica perto de Berlim, e eu vou começar a trabalhar como engenheira civil depois de quase 2 anos aí tentando uma vaga na minha área. Que legal! Legal, parabéns. É muito, muito legal, finalmente. Então, assim, se esse visto fosse de 2 anos, de repente... E fica a dica, Merkel. Ô, Merkel. Seria facilitado, né? Fica a dica aí, ó, pro consulado. Tá, mas o que é um visto de procura de emprego? O visto de procura de trabalho, ele dá oportunidade para profissionais estrangeiros que querem morar na Alemanha enquanto procuram um trabalho aqui no país. O mais bacana é que isso pode ser feito no próprio país de origem, né? Sim. Então, você que está aí no Brasil e pensa em algum dia morar na Alemanha, mas pode ter uma oportunidade de vir para cá solicitando esse visto e chegando aqui procurar o emprego, né? Mas tem alguns pré-requisitos aí, né? Para quem pode vir para cá e através desse visto, né? Eu acho que é uma boa oportunidade para ter os primeiros contatos, né? Eu acho que é bem mais fácil você conseguir um emprego você estando aqui, né? Vai fazer entrevista, você vai até lá, o local e tudo, né? Eu acho que... Exatamente, facilita bastante. Porque eu sempre penso isso, às vezes a gente recebe as mensagens aí no nosso Instagram do Alemanha Cast e as pessoas às vezes, mas é difícil recrutar e não sei o que, essas entrevistas. Mas eu fico pensando na empresa, né? A empresa que tá contratando alguém lá de fora, do outro continente e tal. Com certeza o processo seletivo é mais rígido, né, para essas pessoas que não estão aqui. E eu acho que quando você tá pessoalmente ali e tal, acho que você acaba passando mais confiança e tudo mais. Eu acho que é uma opção válida, né? Com certeza. Eu não sabia que isso existia, na verdade. Talvez poderia ter utilizado isso também, mas eu quando vim não sabia que existia isso, né? Você já veio direto com um emprego, né? Porque por mais que hoje em dia é possível fazer entrevista pela internet e tal, mas você estando ali, né, frente a frente, eu acho que as chances são maiores, né? Tanto para você que está procurando emprego, quanto para o empregador, né? Te conhecer pessoalmente, né? Sim, passa mais confiança, né? E uma coisa boa também desse visto é que com esse visto você consegue também estudar aqui durante o período, né? Então você pode estudar alemão enquanto você está aqui. Foi o que eu fiz quando eu vim.
Então, eu me inscrevi numa escola de alemão e durante o período do visto eu também pude estudar aqui. Ah, legal, legal. Tá, então só pra explicar pra galera, normalmente quando é o prazo máximo para um brasileiro ficar na Alemanha ou na Europa, nos países que fazem parte do Tratado de Schengen, são 3 meses, né? Isso, como turista, né? Como turista, né? No caso, se a pessoa quiser e vir ficar 3 meses e procurar emprego durante esse tempo, também eu acho que é uma opção, né? O problema de quando você vem com visto de turista é que se você, por um acaso, encontra um emprego aqui, você tem que voltar para o Brasil para trocar o seu visto para um visto de trabalho. Ah, a pessoa não consegue fazer isso aqui? Não consegue. Quando você vem com visto de turista, teoricamente você veio para turistar, né? Você não veio para procurar trabalho. Então, se você encontrou por um acaso um trabalho, você tem que voltar para o Brasil e fazer a solicitação do seu visto de trabalho no Brasil. Mas se você estiver aqui com visto de procura de trabalho, então, se você encontrar um trabalho, você pode, mesmo estando aqui, trocar para um visto de trabalho. E isso que é o achado desse visto, né? Que é, além de te dar um prazo maior, porque normalmente eles te dão um prazo de 6 meses para a procura do trabalho. Então, você pode ficar aqui durante 6 meses, procurar um trabalho. Se você conseguir, você pode trocar o seu visto para um visto de trabalho. E se você não conseguir nesse prazo de 6 meses, você também tem a possibilidade de sair do espaço Schengen por um dia, né? Por exemplo, você está aqui na Alemanha, você pode ir para a Inglaterra, por exemplo. Uhum. Fica lá um dia e você consegue entrar de novo no espaço Schengen por mais 3 meses, mas aí como turista, né? Sim. Então, no total, aí você consegue ficar aqui, por exemplo, 9 meses. Mas aí, lembrando que se encontrar o emprego como turista, tem que voltar no Brasil. Sim. No Canadá e Estados Unidos tem algo parecido também. Já vi gente indo pra fronteira pra ficar um dia e voltar. Pra ficar um dia, né? Eu conheço um caso aí de alguém que fez isso. E o mais legal foi que ela conseguiu um emprego, cara. Mas ela teve que voltar pro Brasil, porque já estava no período de turismo. Ah, que legal. Por causa do visto. Entendi. Foi bem legal a história dela. Bom, enfim, então, quando turista, obviamente, você não está autorizado a trabalhar e com o serviço de procura de emprego foi o que a Gi falou, né? Se você conseguiu um emprego, então você consegue fazer todo o trâmite por aqui, né? Não precisa voltar, né? Até porque tem tudo custo e tudo mais, né? Então, aquela complicação. Fica bem, facilita muito a vida, né? Facilita bastante. Já pensou em aprender alemão 100% online com a gramática explicada em português? Os cursos da escola Sprache und Wissen da professora Ludi possuem explicação da gramática em português, o que ajuda muito na hora de aprender. Se você quiser saber mais, acesse spracheundwissen.com ou procure a professora Ludi no Instagram através do @aludifonseca. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Tá, e quem é que pode solicitar o visto para procurar emprego na Alemanha? Qualquer pessoa que trabalha no Brasil em qualquer área ou tem que ser alguma área específica? Não, tem algumas regrinhas, né, para procurar. Na Alemanha sempre temos regras, né, na verdade. Se não tem regra, não é Alemanha, cara. Fica a dica para brasileiro aí. Tudo que você pensar em fazer na Alemanha tem regras. É verdade. Para entrar com um pedido de visto aqui para procurar trabalho, é necessário você ter uma formação superior. É um dos pré-requisitos. Você tem que ter um diploma e esse diploma ele também tem que estar reconhecido. Tem um órgão aqui que chama ANABIM, que você pode consultar lá se o seu diploma é reconhecido e nesse site, seu diploma e a sua universidade. Só que também não é para todo profissional que é concedido esse visto, tá? São alguns profissionais que a Alemanha considera que são essenciais aqui ou que a Alemanha está precisando. Então, por exemplo, profissionais da área de saúde, de engenharia, programação. Esses profissionais têm boas chances de conseguir esse tipo de visto, porque, na verdade, o visto, ele também não é um direito, né? É uma possibilidade que o consulado alemão dá pra gente, né? Então, não é porque você tem um curso superior que eles são obrigados a te dar esse visto. Eles vão fazer uma análise dos documentos e vão verificar, olha, esse profissional tá em falta na Alemanha, a gente precisa de você. Ou se eles acharem, não, esse profissional aqui, a gente tem muito lá, então a gente não tá precisando, então a gente não pode te dar esse visto
porque você não vai ter sucesso. Então é feita uma análise, né, nisso aí. São as mesmas áreas do Blue Card, né? As mesmas que você consegue aplicar pelo Blue Card, que já pega o visto mais simples para vir trabalhar, são os mesmos que se encaixam nesse visto de procura de emprego, que são esses que estão em demandas, né? Principalmente o pessoal de TI e engenharia, eu acho, né? Principalmente, né? Se bem que enfermagem também, né? Tem bastante gente da área de saúde vindo. Eu não sei se a nossa percepção é distorcida pelo caso do Alemanha Cash, mas a gente recebe muita mensagem lá, enfermeiros principalmente vindo. Muitos Muitos mesmo. Inclusive até eu fiz a pesquisa no Alemanha Cash, perguntei pro pessoal lá, eu queria definir as pautas e tudo mais, né, para esse ano, para 2021. E a quantidade de gente da área de saúde que respondeu a pergunta superou o pessoal de TI. É mesmo? Olha só. É, bem interessante. Aqui tem falta de profissional de saúde, né? Acho que são os 3 campos básicos, né? O profissional de saúde, engenharias e TI. Eu acho que são os campos que têm mais chances de conseguir esse visto de procura de trabalho, né? E que porque são realmente as pessoas que têm mais chances de conseguir um emprego aqui na Alemanha nesse período, né? Sim. Enfim, então o pessoal dessa área geralmente tem mais chance, né? Em 2019, uma fundação aqui alemã fez, a Fundação Bertelsmann, fez uma pesquisa e o país precisa de cerca de 260 mil profissionais especializados dessas áreas, né? De saúde, TI, engenharia. É muita gente. É muita gente, né? Então, eles estão fazendo esse visto, no caso, para tentar suprir essa necessidade, né? Então, eu acho que é uma opção boa aí para quem tá pensando em vir para a Alemanha e... É uma oportunidade que eles dão, né? Pra pessoa vir e, de repente, ver como é que é, né? E meter a cara e procurar o emprego, né? É uma chance a mais aí, porque se a pessoa vem como turista, ela só tem 3 meses e se achar um trabalho tem que voltar no Brasil. Mas se ela vier com esse visto, ela tem um prazo maior e não precisa voltar para o Brasil para trocar o visto. Então, é uma oportunidade tanto para quem pensa vir para a Alemanha, não sabe por onde começar, que tipo de visto. Eu acho bacana. E eu acho legal também passar uma temporada aqui também, né? Viver aqui um tempo e tal. Às vezes a pessoa não gosta de ver como é a adaptação também, né? Pois ver como é que é. Exatamente. Eu acho que também faz todo sentido, né? Para a pessoa ficar aqui um tempo. Sim. Legal. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E quais são os requisitos para quem quer aplicar para o visto de procura de emprego na Alemanha? Eu acho que a grande pergunta nesse ponto é: precisa ter o idioma alemão, Gi? Eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber. Sim, a pergunta que vale 1 milhão de euros. Porque assim, se tem vaga, tu abre lá o site das empresas, as vagas estão lá, na experiência e tal, você sabe se tu tem, mas o idioma. Exatamente, porque é a grande questão, né? Porque falar alemão não é fácil, né? Mas assim, não é uma exigência do consulado, você não tá na lista de documentos obrigatórios que você apresente uma comprovação que você consegue dominar o idioma alemão, mas é uma grande recomendação, né? Porque se você se você tá vindo para a Alemanha, né? Então, poxa, vamos falar alemão, né? Pois é. E principalmente quando você tem esse período de 6 meses apenas para conseguir o emprego, né? Se você já chega aqui e não fala alemão, as suas chances já diminuem bastante, né? Então, pelo menos para conseguir se comunicar, né, para poder conseguir fazer uma entrevista, né? Então, você precisa ter aí o B1, o B2 em alemão, mas não é um pré-requisito muito claro para o consulado. É claro que se você tiver, né, um certificado, você apresenta junto com seus documentos, que eu acho que as suas chances vão triplicar, né? As chances do consulado te conceder o visto, né? Mas é importante, sim, ter conhecimento do idioma. É aquela história, né? O nice to have, né? Bom ter, mas né, não quer dizer que seja obrigatório. Impossível vir sem, né? Impossível vir. Eu vim sem, por exemplo. Eu fiz no Brasil só o nível A1. Eu estudei no Brasil. Uhum. No dia que eu apliquei para o visto, eu não tinha nenhum certificado, nem desse A1 que eu tinha feito. Sim. Então, não apresentei esse documento e foi aceito. Lembrando que cada caso é um caso e tudo depende da análise do consulado, né? O consulado é que vai dizer se você pode ou não
bem se você é interessante ou não para o mercado de trabalho da Alemanha. É aquela história, né? Eu sempre faço o exemplo ao contrário, né? Pensa você indo pro Brasil sem falar português, né? Então, vai trabalhar a tua opção de trabalho lá vai diminuir muito, né? Sem falar o idioma, né? É claro que se você tem o inglês também pode facilitar, mas tendo o inglês você também pode procurar por vagas estando no Brasil, né? Então, aquela coisa, né? Você pode te ajudar também, mas não quer dizer que só com o inglês você vai conseguir um emprego aqui. Acho que as chances são pequenas para outras áreas, né? Que não seja a área de TI, por exemplo, que trabalha mais em inglês, né? Que é o meu caso, né? A gente também veio sem nada de alemão praticamente, fez uns semanas de aula lá que não serviu para nada. E a gente chegou sem nada, né, de alemão. Mas o meu trabalho todo era em inglês, né? Então acabou... A TI é mais fácil, né? Eu acho que é mais fácil conseguir vagas em inglês. Mesmo assim, asterisco, tá? Porque dependendo do lugar, talvez o pessoal aí de Berlim, Munique, fale ao contrário. Mas no geral, aqui em Stuttgart, por exemplo, se você abrir sites de empregos aí, a grande maioria pede alemão ainda, né? Então... É o caso aqui de Colônia também. Eu encontrei, assim, acho que 1 ou 2 vagas só em inglês, sabe? Então, as vagas normalmente são em alemão. E então é importante que antes de vir que você já estude bastante a língua o máximo que você conseguir e, se possível, já tenha um certificado para apresentar no consulado. Ok. E além disso, experiência no mercado de trabalho. Precisa ou não precisa? Bom, como eu disse, vai depender da análise do consulado, né? Eles que vão decidir se você é um profissional interessante para a Alemanha, né? Então, é claro que se você já tiver experiência no mercado de trabalho no Brasil, que seja, eles vão achar isso mais interessante. Mas não é impossível você, como recém-formado, também conseguir esse visto. Ele não é um pré-requisito também que você tenha uma experiência comprovada, né? Mas se você já tiver, é bom, logicamente, é colocar lá no seu currículo, né? Em que você já trabalhou, o que você já fez no Brasil. A gente conhece um casal aí de brasileiros que vieram pra cá. Ele tinha um pouquinho de experiência na área e ela era recém-formada. E os dois vieram com visto de busca de trabalho. Eu tenho uma amiga também que veio recém-formada, ela nunca tinha trabalhado no Brasil, engenheira civil, e o consulado concedeu para ela também esse visto, mesmo sem ter experiência nenhuma. No meu caso, eu já tinha experiência, que eu já tinha trabalhado com engenharia 11 anos no Brasil, então tinha um currículo lá para mostrar alguma experiência, mas eu não sei de fato se isso ajudou ou não. Provavelmente sim, mas quem é recém-formado também tem chance. Com certeza. E além disso, seguro, né? Na Alemanha, seguro, acho que é algo que está presente em todo lugar, né? Aqui todo mundo, acho que até cachorro tem seguro, né? Ou não? Tem. Tem, né? Tu pode fazer um seguro pro seu cachorro se ele destruiu alguma coisa na casa do vizinho e tal, aí o seguro cobre. Então para vir para cá também tem que ter um seguro viagem obrigatório. E no caso do visto, né? Como é um visto de 6 meses, então você precisa ter o seguro com a validade do seu visto. Sim, aí já vai desembolsar um dinheirinho, né? E falando em dinheiro, finanças, né? Isso. Há um pouco de controvérsias aí, né? Porque é complicado, né? Porque normalmente quem está procurando, quem precisa de um visto de procura de trabalho, normalmente não tem uma fonte de renda ainda, né, no Brasil. Então é complicado, mas é uma exigência, né? O consulado exige que você tenha um valor depositado, eles têm um valor fixo lá por mês, você tem que ter esse valor depositado em uma conta no Brasil, e você pode comprovar isso mostrando os seus extratos bancários, por exemplo, mostrando que você tem esse valor. Eles dão um valor em euro, mas aí você faz a conversão para achar qual que é o valor em real. E, por exemplo, no meu caso, na minha época, eu já tinha um trabalho no Brasil, né? Eu peguei uma licença não remunerada do meu trabalho. Então, eu tinha, inclusive, o imposto de renda, os extratos bancários. Então, isso facilitou bastante. Mas uma outra oportunidade para quem está vindo, se você tem, né, alguém de confiança ou alguém que vai te receber aqui na Alemanha, existe um documento aí que é o Verpflichtungserklärung. Olha Fica aí até o desafio para falar esse palavrão, né? Já começa o seu primeiro contato aí com a língua alemã, né? Mas o que é esse documento? É o Verpflichtungserklärung, é uma declaração de compromisso que um alemão, normalmente uma pessoa, ou um alemão ou uma pessoa que tem uma renda fixa aqui na Alemanha, vai se responsabilizar por você. Esse é um documento que é feito aqui, tipo, na prefeitura da cidade que você mora, que a pessoa trabalha,
A pessoa vai lá e fala, olha, vai vir agir lá do Brasil e vai ficar aqui durante esse período e eu me responsabilizo por qualquer coisa que ela fizer, inclusive pelos custos que ela vai ter, por moradia, por comida. Então, esse documento, ele também é possível de você apresentar no consulado e com ele você não precisa apresentar o valor mensal retido na conta ou o imposto de renda, essas coisas. Ele elimina todos esses outros itens aí relacionados à finança. Mas é complicado, né? Quem é que conhece aí um alemão que vai assinar esse documento, né? Não conhece ninguém, né? Sim, ainda é bem mais difícil, alemão assinando né? alguma coisa, é sério, né? Ainda mais, exatamente, né? Então, assim, é complicado, mas a gente consegue. Às vezes tem familiar também, alguma coisa Familiar, assim. exatamente. Alguém que vai se responsabilizar. Então, para o consulado, quando eles veem esse documento, eles pensam assim, opa, tem alguém lá que vai se responsabilizar por essa pessoa. Então, para eles isso é ótimo, né? Até melhor, porque né? Se qualquer problema, até melhor, porque se der qualquer problema com essa pessoa, já tem um alemão ali que vai se responsabilizar, ou alguém que tem residência fixa e tem um emprego fixo lá e vai se responsabilizar por essa pessoa, né? E tu chegou a usar esse documento, Gi? No meu caso, sim. Na minha época, eu apresentei tudo, sabe? Eu apresentei o extrato bancário, eu levei tudo. Mas eu tinha também esse documento, porque meu namorado, na época, hoje marido, ele fez pra mim, né? Meu marido é alemão. E na hora que eu apresentei esse documento no consulado, eles não quiseram ver mais nada. Inclusive, eu quis entregar isso lá e eles... Não, já falei pra você que eu não quero esse documento. Ainda levou bronca. Ainda levei bronca, porque eu fiquei pálida, sabe? Porque a lista de documentos... Natural da Alemanha. A lista de documentos estava lá. Estava pedindo o extrato bancário, né? Um comprovante de tantos euros por mês. E ela não quis, porque eu levei esse outro, o Verpflichtungserklärung. Aí eu fiquei pálida, né? Aí eu quis entregar de novo, coloquei no meio lá. Ela, não quero isso. Mas enfim, quem tiver a oportunidade de ter alguém que se responsabilize aqui por você, você se livra desse item aí dos documentos necessários para solicitar o visto, né? Então, é uma boa. Falando em bronca, eu desafio nossos ouvintes aí do Alemanha Cash mandar uma mensagem para nós contando as broncas que vocês levaram aí na Alemanha, porque eu acho que todo mundo leva uma, né? E no caso, você levou lá... Todo mundo tem história. Eu já levei no Brasil. Você já levou lá, já pra ir se acostumando, viu? Já fui me acostumando, né? Viu como é importante esse visto aí? Aí você já vai se habituando já com a sua vida. A gente também levou uma bronca no consulado, porque eu não tinha deixado os documentos na sequência correta. Tem que ser conforme a lista lá, né? Tem que ser conforme a lista. E se a gente não deixou, nossa, a gente já levou uma bronca lá. É verdade, bem observado. E mal sabíamos o que ia acontecer no futuro. Que pecado. Já começa se preparando, né? Nossa. Mas é assim mesmo. Treinamento, cara. A casca vai engrossando ao longo do tempo. É, isso aí. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Documentos necessários para solicitar o visto. Bem, quero falar, antes de a gente entrar aí na lista de documentos e tudo mais, é aquela história, né? A gente vai falar aqui os documentos que a gente viu lá no site da Embaixada Alemã no Brasil, mas aquela história, né? Tá sempre mudando, sempre pode mudar alguma coisa, então não assuma o que a gente vai falar aqui como verdade absoluta, né? É verdade. É sempre bom conferir. Tem que conferir lá, porque lá tá tudo descrito, bonitinho, tanto é que o que a gente vai falar a gente extraiu de lá. E eu vou deixar o link também no post aí do episódio, então quem quiser é só clicar lá e ver os documentos. Isso aí. Então, Gi, você que tem XP aí, conta pra nós, quais são os documentos aí? Então, lá no site tem uma lista bonitinha lá dos documentos, que você bonitinha é ótimo, né? Mas enfim. E tem também um checklist, e vale lembrar que é bom olhar os dois, né? Porque pode ter controvérsias aí entre um e outro, né? Pode não, né? A gente já constatou que tem, né? Exatamente. A gente inclusive constatou que tem. Que no checklist, no site do consulado, eles pedem sim um comprovante de conhecimentos da língua alemã, mas tá bem genérico, né? Porque eles não falam nem qual nível que a pessoa precisa ter, se é o A1, A2, B1, B2. E no outro link do site do consulado, que tem os documentos necessários, não é pedido. Sim. Então é bom ficar atento nos dois documentos, né? Na lista e no checklist, que é onde você pode ir ticando quais você já tem.
Inclusive, como eu disse, é importante se apresentar o conhecimento da língua alemã, né? Eu acho que é bem importante se você tiver, acho que vai facilitar bastante a sua vida, né? Uhum. E, enfim, então tem um checklist lá no site do consulado, você pode ir ticando, né, os documentos. É bom você também colocar na ordem, né? Porque... Pra não levar bronca, né, Fernanda? Pra não levar bronca, né, Fernanda? Sim. Você já coloca lá na ordem que eles pedem. De novo vem a controvérsia, né? A ordem da lista lá do informativo ou a ordem do checklist? É a ordem do checklist. A ordem do checklist, exatamente. Ah, já estão bem alemãs vocês. Isso. Então, e lá eles até colocam, né, que você, inclusive, tem que imprimir esse checklist na hora da entrada no visto e ticar quais documentos que você possui, né? Então, quando você lê isso, você entende também que talvez um documento ou outro você pode não ter. Então, eu acredito que esse item do conhecimentos de língua alemã, você pode não ter, porque ele não está em exigência do visto. Mas se você tiver, acho que é bom. Acredito que é esse o entendimento aqui do documento. Mas, enfim, o primeiro documento que eles pedem é um formulário de concessão de uma autorização de residência. Lá tem a pergunta da sua vida inteira, lá perguntam várias coisas, né? O que você está querendo fazer na Alemanha, onde que você vai ter residência. Mas esse formulário está disponível no site do consulado, é só você baixar, imprimir e ir preenchendo. E o bom é que ele está em alemão, mas ele já tem a tradução em português. Então, fica fácil de você preencher. E uma observação aí, porque esse formulário é o mesmo que a gente preencheu pro Blue Card. E se você chegar na hora de preencher e não souber alguma resposta, não tem problema. Eu deixei coisas em branco e na hora eu perguntei pra pessoa lá, pro atendente lá do consulado. Falei, mas isso aqui eu não entendi. Não, isso aí é tal coisa. Não, isso aí deixa em branco. Então não se desespere. Não precisa ficar assustado que tu não sabe responder algum, que provavelmente vai ter. Vai ter, aí, E na hora que você for fazer a entrevista lá, você pode perguntar lá. E assim, só uma pequena dica aí, você vai preencher o documento, tenta preencher em alemão, sabe? Porque quem vai verificar seu documento depois vai ser o consulado da Alemanha e eles são alemães, né? Tem alguns trabalhadores brasileiros lá, mas eles falam alemão fluente, então já mostra um pouco de intimidade ali, né? Pede para alguém, pede uma ajuda aí para um professor, então você já preenche algumas perguntas em alemão, né? Para deixar mais claro para eles. Boa ideia. Enfim, e tem um outro documento também aí que você é só imprimir e você assinar, que é uma declaração nos termos do número 2.8 do artigo 54. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Mas esse documento também está no site, você imprime e assina. 2 fotos biométricas, é uma foto meio engraçada porque ele tem um formato 3,5 por 4,5. Não é a foto do meu dedo, né? Na minha digital. Biométrica, né? Foto biométrica é bom. Mas eles têm lá um informativo de como você também pode tirar essa foto, né? Quais fotos são aceitas, né? O passaporte, né? Com 2 cópias. Caso se aplique o comprovante de reservista, né? Militar, né? No caso dos meninos aí, né? E você precisa também de uma carta de motivação. E lá eles falam em alemão ou inglês. Mas, gente, estamos vindo para a Alemanha, né? Então, vamos preencher o negócio em alemão, né? Pois é. Vamos escrever a carta de motivação aí em alemão. E aí você vai escrever nessa carta por que você está querendo vir para a Alemanha, quais são os lugares que você está procurando emprego, onde que você vai morar, o que você pretende fazer aqui na Alemanha durante esse período de 6 meses para procurar um trabalho. Então, você fala que está procurando trabalho no site X, que você já tem um cadastro em Y e que você já começou suas buscas. E eu acho importante também, de repente, acrescentar aí as buscas que você está fazendo de emprego, né? Então, por exemplo, se você é enfermeiro, você é engenheiro, está procurando um emprego na região de Berlim. Então, faz uma pesquisa em algum desses sites de busca de emprego, né? Que tem vários por aí, o Stepstone, o Indeed, o Monster.de. Imprime as suas buscas, né? Por vagas na sua região. Então, você vai ter lá, por exemplo, 100 resultados, 50 resultados. Imprime isso e coloca junto. É legal. Para eles verem que tem vaga, né, para você. Você como um enfermeiro, você como um engenheiro, você, né, tem vagas para você nessa região, né, para mostrar para eles. Enfim, e eles também te pedem o diploma de conclusão do curso superior. Tem que ter um apostilamento e a tradução juramentada. Sim. Né? E a apostila você faz no cartório, né? Uma documentação que você faz no cartório. E a tradução juramentada você procura um tradutor
que seja reconhecido, né, pelos órgãos, pelo consulado alemão. Tem uma lista também de quais são os tradutores juramentados no próprio consulado, com o e-mail deles e com o telefone. Então já facilita aí a vida, você pode procurar isso no Google, colocando tradutor juramentado consulado brasileiro. Você já consegue encontrar um documento que vai te mostrar quais são, que eles reconhecem. E é importante entrar no site mesmo, oficial, e pegar alguém de lá, né? Para não dar problema na hora dessa pessoa ser desconhecida para o consulado, né? Então... Exatamente. Então, acho que já ajuda. Bom, e tem também que você precisa verificar se a sua universidade e o seu diploma está reconhecido já no ANABIM. É um sistema aí de reconhecimento de diplomas que eles vão verificar se o estudo que você fez no Brasil é compatível com o estudo aqui na Alemanha. Então já existe esse site, é só você jogar lá o nome da sua universidade e o nome do seu curso. Você precisa dos dois documentos. Esse vou fazer uma observação, porque ele não sei como é que tá hoje, eu não entrei mais no site, mas na minha época ele era meio confuso, assim. Tipo, você tinha o curso, por exemplo, você, engenheiro civil da Universidade X, foi o primeiro brasileiro a aplicar na ANABIM, né? Porque antes de você ter o seu curso reconhecido, alguém tem que ir lá aplicar, dizendo, eu estudei em tal universidade, fiz tal curso, reconhece aí. Aí eles fazem uma análise toda e reconhecem. Beleza. Isso. Só que o que acontece, lá na descrição ficava... O teu curso não tava... Tipo, a validação do curso era uma coisa, a validação da universidade era outra. Na minha época também era assim. Aí eu imprimi as duas telas e levei, porque eu acho que eles reconhecem primeiro o curso como um todo, né? Então, o curso de engenharia civil ministrado no Brasil é compatível com o curso de engenharia civil ministrado na Alemanha. E tem um outro reconhecimento que é da universidade, para saber se a universidade é uma universidade boa, que tem reconhecimento no Brasil. Então, acho que por isso... Fica essa confusão, né? Aí tu olhava lá e falava, tá, mas é isso ou isso? Enfim, eu levei os dois, né? Eu também fiquei bem confusa na época, mas o meu curso, por exemplo, o curso de engenharia civil não estava reconhecido na minha universidade, mas a minha universidade já tinha sido reconhecida por outro curso. Exato. E isso eles consideram como válido, porque eu acho que eles não querem fazer essa validação para todos os cursos de todas as universidades. Imagina. Não tem como, né? Não tem como. Então, eles validam um tipo de curso e um tipo de universidade. O importante é que a sua universidade esteja lá e o seu curso esteja lá em algum momento também. Sim, legal. E também, um outro documento é o currículo, né? Que você coloca... É o currículo, né? Um currículo normal nosso aqui. Já procura, talvez, aí na internet modelos de currículos em alemão. Mas, assim, eu lembro que o modelo que eu fiz hoje é totalmente diferente do modelo que eu tenho hoje. Mas, então, faça o seu currículo da forma como você faz aí no Brasil. Mas o importante é que ele seja em alemão ou inglês. Mas, de novo, né? Se tá vindo pra Alemanha, vamos fazer em alemão. Se esforça, né? Porque você já mostra pro consulado que você tá se esforçando, né? Sim. Então, é importante. E, continuando aqui o checklist dos documentos, o comprovante de conhecimentos na língua alemã, né? Que eu já disse que está bem vago aqui, mas não seria um pré-requisito totalmente, mas é importante você apresentar caso você tenha. E os comprovantes sobre os recursos suficientes para arcar com sustento, né? Num outro link aí fala do valor, né? Você tem que... Hoje, esse valor está em 947 por mês? É isso? Isso. Esse valor está em 947 euros por mês que você tem que ter numa conta bloqueada. Não bloqueada, né? Você pode ter isso em conta corrente, por exemplo, mas você tem que ter isso lá. É aquele negócio, né? Você não pode, por exemplo... vou depositar hoje 947 euros por 6 meses, né? Então, você tem que fazer essa conta aí, vai dar quase 6 mil euros, né? Imagina, você deposita hoje e amanhã vai no consulado. Eles vão olhar para você e falar... Como assim? Esse dinheiro é de quem? Né? Então, tem que prestar atenção nisso aí. Eles não especificam isso. É uma dúvida, inclusive, que eu tive na minha época. Quanto tempo esse dinheiro tinha que estar na minha conta para falar que... era meu, né? Era meu, né? Então, tipo... Então, na época, eu deixei o dinheiro 3 meses na minha conta corrente. Apresentei para eles os extratos, mas como eu disse, eles nem quiseram ver quando eu apresentei o tal do Verpflichtungserklärung lá. Aí já tava... E eu fiquei com raiva, que aí meu dinheiro saiu da poupança, foi para conta corrente, ficou lá parado à toa. Sim. Mas enfim. Daí o seguro-saúde também, né? Que a gente já falou, né? Que é o seguro-viagem ali, válido por 6 meses. E também se tiver outros comprovantes que sejam relevantes, né? Então, se você tiver aí, por exemplo, você já mandou um e-mail para alguma empresa aqui na Alemanha, né? Se candidatando a alguma vaga. Então, de repente, você imprime esse e-mail, né? De repente, você teve até já uma resposta, né?
eles falando que se interessaram pelo seu currículo, alguma coisa do tipo. Imprime e anexa também, que pode te ajudar. Sim. Né, você apresentar como comprovante. Então, outros documentos você pode levar as buscas por emprego e possíveis e-mails, você se candidatando já nas vagas. Show de bola, né? É isso, acho que... Você tá bem alemãzinha, né, Gi? Com os comprovantes, com essas coisas assim, já se defendendo. Sei como é. Desse jeito. Muito bom. Legal. Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E por onde começar? Como é que eu faço esse visto? Bom, primeiro você tem que ir no site, né, do Consulado do Brasil para conferir as informações, ver quais são os documentos. Como a gente passou aqui pelos documentos, mas eles podem mudar, né? E a gente viu que, inclusive, tem diferenças entre o checklist e os documentos exigidos, né? Que são 2 documentos diferentes que estão lá no consulado. E, às vezes, eles têm diferença entre si. E, caso você já tenha todos esses documentos, caso você preencha todos os requisitos, você agenda pelo próprio site um horário na representação alemã. No caso, você pode agendar em São Paulo, no Recife, no Rio e em Porto Alegre. E aí você leva todos esses documentos, né? Vai dar uma caixa aí de documentos. Bastante. Bastante coisa, tem que estar viu? em ordem, né? Segundo a Fernanda. E tem que estar em ordem, E aí você comparece lá no dia, no horário marcado, e entrega os documentos lá, eles vão conferir todos, talvez vão te dar uma bronca, porque não tá tudo na ordem, faltou alguma coisa. Ou faltou isso aqui, ou não sei o que, mas vai com tudo certinho, e aí eles vão fazer a análise. E assim, normalmente no site eles falam que pode levar 1 semana, 2 semanas, mas vai tudo depender da análise deles, né, gente? O meu, por exemplo, levou 6 semanas, eu quase perdi. Eu quase perdi o meu voo. Foi bem complicado, porque fica aí até uma dica que tem no formulário aí que você tem que preencher no item 5 do formulário. Eles perguntam em alemão e tem a tradução no Brasil e a pergunta é se você já morou na Alemanha, se você já morou na República Federal da Alemanha. Na hora que eu li essa pergunta em português, eu falei, não. Claro que não, nunca morei na Alemanha, mas eu já tinha visitado a Alemanha, que era o meu caso, eu já tinha vindo aqui outras vezes, né, meu namorado morava aqui na Alemanha, e para minha surpresa, a pergunta em alemão não queria dizer se eu já tinha morado na Alemanha, ela queria dizer se eu já estive na Alemanha. Meu Deus. Passei por essa, porque aí na hora que eles viram no meu passaporte alguns carimbos aqui de entrada na Alemanha, e se eles já estavam na análise de documentos, eles me ligaram e falaram assim, olha, seu documento tá errado, você preencheu isso aqui errado. Nossa, e aí foi aquele corre-corre, né, porque eu já tinha comprado a passagem, é um outro item aí também, quando eles te concedem o visto, você tem que comprar a passagem de ida e a de volta. Então, eu já meti as caras e falei, quer saber, já vou apresentar essa passagem, e eu já apresentei a minha passagem de ida e de volta. Então, eu já tinha tanta certeza que eles iam aprovar, olha só. Olha só, hein? Olha só. A pessoa confiante, né? Pois é. E aí eu já levei as minhas passagens compradas. E aí acabou atrasando o meu visto. Meu visto chegou com 2 dias de antecedência, gente. Nossa. Eu tava sem passaporte. E eu já tava enlouquecendo com essa passagem, se eu mudo, se eu não mudo, o que eu faço? Mas chegou, graças a Deus. E foi por causa dessa pergunta que ficou mal interpretada aí na tradução em português. Então, por isso o meu visto demorou bastante. Demorou 6 semanas para chegar. Então, fiquem atentos aí na hora de preencher e pergunta, não faça como eu. Se ficou com dúvida, pergunta. Confiante você, hein? Porque, por exemplo, quando eu fiz o Blue Card, nem o seguro viagem eu levei.
Eu falei, não vou contratar. Se esses caras me negam o visto, eu vou perder dinheiro. Eu levei tudo, cara. Eu falei assim, não, esse negócio tem que dar certo. Eu falei pra ele, eu falei, eu seguro viagem eu não fiz porque se vocês me negarem o visto, eu ia perder dinheiro. Então, eu esperar vocês fazer, daí eu faço lá. Ele, não tem problema. É porque normalmente é assim, você entrega os documentos, né? E aí eles aprovando os seus documentos, eles vão te ligar e aí sim, você já tem que apresentar a passagem de ida e de volta e o seguro viagem. E por que precisa da passagem de volta? Porque eles querem ter a garantia de que você, caso não encontre um emprego, você tem condições de voltar. Sim. Né? Pelas suas próprias pernas. Então, por isso precisa ter a passagem de volta também no caso desse visto de procura de trabalho, porque ele tem um início e tem um fim, né? Esse visto é por 6 meses e eles vão te informar as datas lá, né? Você também tem o direito de escolher quando eles aprovarem o seu visto, eles vão te perguntar, e aí, quando é que você quer ir? Aí você vai dizer data tal, e termina 6 meses depois. Então, você precisa de uma passagem no dia tal, o retorno daí 6 meses. Entendi. E além disso, também tem uma taxa de 75 euros para ser paga. Isso. Que tem que ser em cash, né? Não aceita cartão, não tem parcelamento, ou seja, tem que levar... Você já começa os contatos aí com a Alemanha, gente. É tudo em cash. São um monte de teste, né? Já leva bronca, já leva o dinheiro em papel e aquela história toda, né? Exatamente. Não aceita cartão. Mas enfim. Mas se bem que o corona melhorou essas coisas na Alemanha, tá? Eu vejo mais lugares aceitando cartão agora do que antes. Então, olha aí, ponto positivo pro corona. E eles ainda colocam uma plaquinha, né, falando melhor pagar com cartão, né? Então, sim. Veja você, amigo. Me sinto no futuro agora. A Alemanha evoluiu uns 10 anos aí, pelo menos. Olha aí, rapaz. Nessa questão, viu? Enfim, mas pelo menos o site do consulado ainda fala que é em dinheiro, né? E eu acho engraçado, porque eles colocam 75 euros, mas eles só aceitam reais. Então você ainda tem que... cara, tipo, verdade. Poxa, aí você ainda tem que fazer essa conta e, né, de quanto é o euro. E levar uma margem, né? Levar uma margem, porque eu não sei qual que é o valor que o cara vai usar lá na hora, né? Ainda tem essa dúvida, né? Ele vai usar o euro comercial ou o euro turismo? E se o euro amanhã subir 20%, né? Porque hoje em dia tudo é possível, né? Sim. Então, tem que levar... Então leva uma margem e é isso. 75 euros. Hoje a taxa está nesse valor, mas ela também pode variar. A gente tem que sempre conferir no site do consulado. Exato. Tudo que a gente tá falando aqui nesse episódio é melhor você lá conferir a informação oficial para não dar problema, né? Porque se você estiver escutando isso no futuro, em 2030, o Alemanha Cash, talvez isso que a gente tá falando não vale mais nada. Não vale mais nada, exatamente. Então, enfim. E daí, chegando na Alemanha normal, né? Faz o registro no Bürgeramt ou no Bürgerbüro e faz o registro normal, né? O Anmeldung normal aí na Alemanha. Isso, aí você já começa com os trâmites aqui na Alemanha. Isso. E se acabar esses 6 meses, eu posso renovar? Sim, depois que acabar o prazo, você consegue renovar, mas você precisa deixar o país por pelo menos 6 meses, né? E então você, por exemplo, você ficou 6 meses aqui procurando emprego e não conseguiu. Então, você tem que voltar para o Brasil, passar no Brasil pelo menos 6 meses para você aplicar de novo e tentar esse visto de novo. Né? Tem que fazer todo o processo novamente. Tem que fazer todo o processo novamente, exatamente. Aí é bastante persistência, né? Assim, 6 meses não conseguiu, vai tentar 6 meses de novo. Assim, a pessoa tem que estar ali realmente... Querendo muito, né? Querendo muito, né? Porque fica 6 meses aqui, sem trabalhar. 6 meses no Brasil esperando. E depois 6 meses para voltar. Sim. Você tem que ter um bala na agulha aí também, né? Porque precisa... de uma graninha, né? Sim, sim. E se você conseguir um emprego nesse meio tempo, você pode ir lá, tem que ir lá no Ausländerbehörde, né? Que é o escritório de estrangeiros e dar entrada no visto definitivo aí pra você ter a permissão. Aí eu não sei qual será o visto que eles vão dar. Acho que vai depender da sua área também, da sua graduação. Não sei como é que funciona. Mas aí... Tem também a questão que você conseguiu o trabalho, você consegue agora trocar por um visto de trabalho. Mas também você não pode se aplicar como enfermeiro e chegar aqui e vou trabalhar ali na padaria. Exato. Né? Então o trabalho que você tem que conseguir aqui, ele tem que estar relacionado com a sua formação. Então, se o consulado alemão no Brasil deu uma permissão de trabalho, uma permissão de procura de trabalho para um engenheiro, ele quer que essa pessoa consiga um trabalho aqui como engenheiro. Não é para chegar aqui e conseguir um outro tipo de trabalho. Isso é importante falar. Não é qualquer trabalho que você pode conseguir aqui para poder trocar o seu visto de procura para um visto de trabalho. Por exemplo, é o mesmo
lance do Blue Card, né? O Blue Card também fica restrito à área que você aplicou, né? Inclusive, quando eu troquei de trabalho, quando eu apliquei pro visto, pro Blue Card no Brasil, tava lá, desenvolvedor, Java, alguma coisa assim, né? Relacionado a alguma tecnologia específica. E quando eu troquei de trabalho, nesse novo trabalho, no contrato não estava especificado isso. Tava escrito lá genérico, assim, sabe? Algo genérico. E a pessoa que me atendeu falou, tá, esse novo trabalho você vai fazer o que você já fazia antes? Como é que não era? Eu falei, não, sim, é praticamente a mesma coisa. Ela, então tá bom. Daí foi lá e atualizou meu visto, né? Então, se você veio para ser engenheiro, você vai ter que trabalhar com engenharia. Se você veio para trabalhar com TI, você vai ter que trabalhar com TI, né? Não adianta chegar aqui aplicar com enfermeiro e querer trabalhar de jogador de futebol, né? Não dá, né? Exatamente. Isso é importante ressaltar aí, que o trabalho tem que estar relacionado ao seu tipo de visto, né? Então, se o seu visto é de procura de trabalho como engenheiro, seu trabalho tem que ser como engenheiro. Exatamente. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Taji, conta pra nós, então, resumão aí da sua experiência amorosa. Então, eu vim pra cá como o visto de procura de trabalho, ele caiu perfeito pra mim, porque na época eu tinha um namorado aqui na Alemanha, que agora é meu marido. Então, a gente estava procurando uma maneira que eu pudesse vir para a Alemanha sem me casar diretamente, né? Porque a gente ainda estava recente, namoro recente, não sabia ainda. E aí, vamos casar ou não vamos casar? Fazer o test drive. Fazer um test drive. E aí, eu procurei quais eram as formas de vir para a Alemanha para ficar mais tempo, né? Sem eu precisar de um visto direto de trabalho, porque eu ainda não tinha um trabalho, né? Então, eu apliquei para o visto de procura de trabalho, apresentei todos esses documentos, né, que a gente listou aqui. Passei um aperto, né, porque estava demorando muito para chegar o meu visto, mas no final deu tudo certo. Mas no meio tempo, eu procurei trabalho aqui, não tive muita sorte, eu recebi muito não. Eu acho que tive mais dificuldades pelo fato de não falar alemão, né, como eu disse aqui no começo, eu tinha só o A1 na época e nem tinha certificado desse A1, então não encontrei muitas vagas em inglês. Eu acho que a sua área também é mais complicado, não trabalhar em alemão, né? É mais pois difícil, porque né? A engenharia civil aqui, por mais que a gente pense que tem muita vaga, e realmente tem muita vaga para engenharia civil aqui na Alemanha, mas é muito importante você falar alemão, né? Você trata ali com cliente, você trata ali com fornecedor, você trata talvez na obra. Como é que você vai dar uma ordem sem você dominar o alemão, né? Fora também que tem muitas questões da própria formação que são diferentes, né? Por exemplo, no Brasil eu nunca estudei solos que congelam. Aqui na Alemanha, os solos congelam, né? No Brasil, eu nunca precisei estudar isso, cara. Então, assim... Ô, louco, sério? No Brasil, você estuda solos que derretem, né? Solos que derretem, né? Pois é, então assim, a própria formação, quando eles veem um profissional que se formou no exterior, para eles também é complicado, né? Eu entendo o lado dos empregadores aqui também, né? Porque eles vão ter que te ensinar, além da língua, muita coisa que são diferentes aqui, né? No Brasil, por exemplo, na engenharia civil, a gente trabalha com norma brasileira, né? Então, aqui é a norma alemã, né? Claro. Por mais que às vezes as pessoas pensam, nossa, é área de exatas, né? Então é só calcular. Não. Mas os parâmetros são outros, né? Exatamente, os materiais mais usados são outros, o tipo de construção aqui é outra. Então eu realmente entendo também que por que não é tão fácil, não é tão simples, mesmo tendo muitas vagas, né? Então, como eu vim por questões, assim, mais de amor mesmo, eu queria vir para a Alemanha para poder ficar com meu namorado. Então, passou uns 4 meses, não, foram uns 3 meses que eu estava aqui, só ganhando não atrás de não nos currículos. Ele resolveu me pedir em casamento. Oh, que fofo! E, na verdade, assim, ele já estava com isso na cabeça, só não tinha me contado e fez uma surpresa, foi bem, bem romântico e lindo, que legal. todo bonitinho. E aí ele me pediu em casamento e a gente acabou se casando. Então, com esse visto de procura de trabalho, foi o que eu disse lá no início, eu consegui me casar, porque eu estava aqui com esse visto
E meu visto ia vencer, parece que era em setembro, e a gente conseguiu se casar em julho. Nosso casamento também foi bem a jato, acho que dava até um podcast aí para falar do casamento, que nossa documentação ficou pronta bem rápida. Que legal. E a gente conseguiu se casar, eu com esse visto, né? Então, é uma das coisas que você pode fazer com o visto de procura de trabalho. Você pode estudar alemão e você pode se casar. Então, mas tem muita gente que consegue, né, encontrar o emprego aí em 6 meses e troca, né? Tem muita história de sucesso aí também. Então, não se desanime por causa disso, porque eu disse que eu não consegui, né, na minha época, mas não é impossível, né? O que eu recomendo é que quem tem pretensão de vir para a Alemanha, né, com esse visto, se entrega no alemão. Claro. Saber o alemão é a chave para você conseguir ter sucesso nesses 6 meses de procura de trabalho aqui. Se você chegar aqui com um bom nível de alemão, entre B1, B2 ou B2, C1, né, você tem muitas chances de conseguir um emprego, porque sim, tem muitas vagas aqui, então se joga. Legal, show de bola. Eu acho que agora a gente pode ir para as dicas do Alemanha Cast, né? É isso aí. Então vamos às dicas do Alemanha Cast. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. A minha dica tem tudo a ver com o episódio. Na verdade, eu vou falar do Xing, né? Eu não sei como é que se pronuncia em alemão. Já ouvi gente falando Zing, mas eu falo Xing. Sério? Eu falo também Xing. Eu sempre achei que fosse Xing. Bom, enfim, pra quem não conhece, é uma rede social profissional, né? Como se fosse o LinkedIn. Só que ela é uma empresa alemã, na verdade, né? Então acho que ela é um pouco mais famosa entre os alemães. E lá tem muita vaga, bastante vaga mesmo, assim. Ela, até certo ponto, eu acho ela até melhor que o LinkedIn, assim, que ela é um pouco mais limpa a rede social, assim, vamos dizer, menos spam. E é uma opção também, eu já teve amigos que vieram trabalhar com TI na Alemanha, brasileiros, que conseguiram empregos, contatos através do Xing, né? Então é uma opção aí pra quem tá procurando emprego. Em algumas áreas eu acho que vale a pena dar uma espiada aí no site. Eu vou deixar o link aí também no post. Mas é só procurar por Xing, X-I-N-G. A minha dica também é um site de procura de emprego. Eu acredito que é um dos mais populares da Alemanha. É o Indeed. Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. E eu já tinha falado com alguns ouvintes nossos, alguns seguidores sobre esse site. E as pessoas falam que esses recrutadores costumam responder com bastante frequência, assim, sabe? Tem bastante respostas referentes às vagas que as pessoas se candidatam. A gente também vai deixar o link no site. Uhum. É bem bacana. Eu também já conheci esse site aí, ele tem bastante vaga mesmo. Várias das minhas candidaturas vieram de pesquisas nesse site. Tem também o monster.de, né, que é um site legal, e o Stepstone, que eu acho que ele é mais conhecido, né, e enfim. Eu só queria falar para quem tá vindo para cá, para ter um trabalhinho aí com o currículo, porque o currículo aqui, ele tem uma formatação um pouco diferente da nossa, ele costuma ser apresentado com uma carta de apresentação. Então, nessa carta de apresentação, você fala um pouco de você, da sua experiência, e você fala o porquê você está querendo trabalhar nessa empresa, né? Você tem que mostrar que você está interessado na empresa e o porquê. Então, nesse momento, vale você estudar bem qual é a vaga, estudar bem como é a empresa e dar aquela bajulada, né? É sempre bom falar, nossa, vocês são demais e por isso eu quero trabalhar com vocês são muito incríveis e a equipe de vocês é ótima. E, enfim, isso é uma coisa que eu aprendi mesmo só ao longo dos vários nãos que eu recebi aqui, porque no início eu tinha uma carta de apresentação padrão e eu sempre mandava essa carta, trocava uma coisa ou outra e eu não entendia por que recebia tanto não, mas eu acho que é porque eu tinha mesmo que perder um tempo ali fazendo essa carta de apresentação, mostrar que eu tô me esforçando para a empresa também se esforçar e querer me entrevistar, né? Sim. Então isso também faz diferença. É uma dica aí que eu dou para vocês, procurem bem saber como é que funciona o currículo aí em alemão antes de sair se aplicando aí. E outra dica que eu dou também, linkando aí com o que você falou, pensa bem, você tem a experiência lá no Brasil, trabalhou lá em empresas talvez grandes no Brasil, mas a pessoa aqui talvez nunca ouviu falar dessa empresa, não sabe o que é essa empresa. Então uma coisa que eu fiz quando eu tava mandando currículos e tal, eu dei uma caprichada na descrição da empresa
no meu currículo, né? Então, por exemplo, eu trabalhei na empresa X no Brasil e escrevi um pouco sobre aquela empresa, explicando o tamanho, o que aquela empresa faz, um pouquinho da história daquela empresa, pro recrutador olhar e falar, opa, essa empresa aqui é legal também, né? Não só falava do que eu fiz nessa empresa, mas falava também do que a empresa faz como um todo, né? Um pouco da história dela. Porque senão, às vezes, o cara também, o recrutador pega e fala, tá, mas o que tem? O que é isso aqui, né? Qual que é o tamanho desse projeto, enfim. Então eu dei uma caprichada nesse aspecto também, que deu uma ajudada, eu acho. Eu acho também que é importante fazer isso mesmo, porque às vezes eu pelo menos trabalhei os últimos 7 anos na Caixa. Se eu falo Caixa, no Brasil todo mundo sabe que é a Caixa Econômica Federal e o que é a Caixa Econômica, né? Aqui eles olham assim, oi, você trabalhou no box? Porque essa é a Caixa, né? Tipo... Claro. Eu tenho uma história parecida. Quando eu fiz uma entrevista pra Irlanda, né? E no meu currículo tava lá, eu trabalhei muitos anos pra Unimed, né? Aí eu coloquei, Health Insurance no Brasil e tal, não sei o quê. Na época não tava tão descrito o que era, né, essa empresa, a Unimed. E o recrutador perguntou pra mim, essa empresa aí é grande e tal, tem muitos clientes, como é que é? Eu respondi pra ele, olha, eles têm mais cliente do que irlandeses no mundo. Tipo isso, né, cara? Tipo isso, sério, é grande. Eu falei, olha, eu acho que deve ter mais de 15 milhões, talvez, de clientes. É bem grande. E os caras, nossa, é maior que a população da Irlanda e tal. E eles não têm noção, às vezes, sabe, da dimensão do negócio, né? Então, por isso que eu acho importante dedicar um pouquinho ali, caprichar um pouquinho nesses detalhes que, por um currículo brasileiro, dentro do mercado brasileiro, talvez não faça sentido muito, né? Não faz sentido nenhum. Mas como você está vindo, é melhor você caprichar no marketing aí. Exatamente, isso aí. E é isso, então. Agradeço a presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, galera. Até a próxima. Até mais. Tchau. Este podcast foi editado por Play Áudios.